Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavras da Fé. Esse quadro da Paróquia de São Pio X, que pretende aqui discutir os assuntos variados da fé. É claro que nós não pretendemos aqui falar tudo ou sobre tudo da fé, porque seria impossível, mas aqui nós pretendemos lançar luz, discussões, algumas ideias pertinentes à fé, que seria muito importante para nós compreendermos, para bem vivermos e também bem celebrarmos aquela fé mesma deixada por Jesus, depositada, confiada ao sucessor de Pedro e, portanto, a toda a Igreja Católica. Esses dias nós estamos celebrando o Tríduo Pascal. Nada melhor do que a gente refletir um pouco sobre esse centro da fé cristã, que é o Tríduo Pascal. E por que aqui se encontra a fé cristã? Porque, como diz o próprio São Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. É preciso, portanto, perceber a ressurreição de Jesus, e não só isso, mas a sua morte, a sua descida à mansão dos mortos para resgatar todos aqueles que estavam no seio de Abraão, que aguardavam essa chegada vitoriosa do Messias, para assim compreender esse grande mistério da fé, que é Deus que se encarna. Veja, encarna, não é reencarna. Encarna-se Deus, Deus se faz homem no meio da gente, Deus se entrega e sofre a paixão por amor, morre, desce aos infernos, resgata aqueles que esperavam a redenção no seio de Abraão, no Sheol, e ressuscita, glorioso, para nos dizer: a morte foi vencida. Por isso é uma alegria a gente poder já lançar aqui essas discussões, essas ideias, que eu gostaria de começar hoje o Palavras da Fé, trazendo uma pequena reflexão sobre a Quinta-feira Santa, ou a Quinta-feira da Ceia do Senhor. O Evangelho de São João, no seu capítulo 13, nos diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eis aí todo o resumo da Semana Santa. Amou-os até o fim. E qual é o fim que está falando João? O fim da cruz. Até o fim da sua morte injusta, executado de forma injusta, por ter falado a verdade, por ter profetizado, curado, ressuscitado. Continua João. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Veja, o texto diz que o demônio já colocou no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Estamos no momento da celebração pascal judaica, aquela mesma Páscoa lá colocada como lei de Deus por Moisés em Êxodo no capítulo 12. Inclusive dizendo para os judeus, para os israelitas, por qual razão deveriam celebrar aquela Páscoa. Era a memória viva daquilo que iria acontecer logo mais, quando o Senhor Deus permite que o povo passe a pé enxuto por dentro do Mar Vermelho, para não sofrer a perseguição e, consequentemente, a morte cometido por Faraó e o seu exército. Mas mais do que isso, a celebração dos israelitas, a celebração pascal deles, lembra-lhes a libertação da escravidão. Para nós cristãos, a Páscoa também é libertação. Libertação da morte, libertação do pecado, libertação daquilo que nos separa do amor de Deus, de estarmos totalmente privados da sua misericórdia e do seu amor. A morte é vencida.
Por isso mesmo, Jesus está aqui cumprindo, nessa Santa Ceia, aquilo que está previsto por Moisés em Êxodo capítulo 12. Jesus e seus discípulos estão celebrando a Páscoa, a libertação de Israel do Egito. Contudo, Judas já tem no coração de que vai trair Jesus por 30 moedas. Judas já tem bolado um plano onde vai entregar Jesus. Em outras palavras, Judas é levado pelo mal, pelas suas opções erradas. Judas é levado pelo apego ao que é terreno, apego ao que é material. Apego esse já sinalizado pelo Evangelho de segunda-feira, quando Jesus, na casa de Marta, Lázaro e Maria, lá chega. Maria quebra um vidro de alabastro e um cheiroso perfume unge os pés do Senhor e enxuga-o com os cabelos. E Judas ali já deixa a sua marca de apego ao material. Por que não vende esse perfume e dá aos pobres? E Jesus diz: os pobres sempre terão convosco, a mim pouco tempo tereis. Já é uma indicativa de que Judas é o apegado, é o apego. Por isso que a Sexta-feira Santa nós somos convidados a fazer jejum e oração, a exercitar o desapego que durante a Quaresma já supõe que você e eu tenhamos vivido. Esse desapego ao que é terreno. Não é que agora a gente vai considerar o que é terreno ruim e devemos ficar longe. Não é só nesse o sentido, mas é de usar os bens como se deles não precisássemos, ou de usar os bens e colocá-los no lugar deles. Bens, material, que se acaba, que tem fim, e não no lugar de Deus. Continua o texto dizendo que Jesus depõe suas vestes, se cinge de uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. É a primeira marca dessa Quinta-feira Santa, dessa missa da Ceia do Senhor, o lavar os pés. Lavar os pés para o povo de Deus, do Israel, significa aquele que chega por caminhos que não tem asfalto, que não tem estrada, mas empoeirada. E o escravo é aquele que vai lavar os pés. O escravo é aquele que, agachado, vai de cócoras, vai lavar os pés daquele viajante que chega. Sinal de acolhida, sinal de higiene e acolhida para quem chega. É o escravo quem o faz. Jesus lava os pés dos discípulos. E por que Jesus lava os pés dos discípulos? Porque assim como Filipenses, Paulo vai dizer, ele se esvazia do ser de Deus que ele é e assume a condição humana, a condição de escravo, a condição daquele que serve. Jesus é o que serve. Jesus é aquele que veio trazer a salvação. Jesus é aquele que veio nos religar ao Pai do céu. Por isso mesmo ele lava os pés dos discípulos. Mas veja que interessante quando chega a vez de Simão Pedro. Senhor, tu me lava os pés? Jesus respondeu, o que faço agora não compreendeis, mas compreenderás em breve. Tem um duplo significado. Esse lavar os pés de Jesus, que Jesus faz aos seus discípulos. Primeiro, é o sinal do seu esvaziamento. É o sinal de se colocar a serviço de todos. O segundo é o exemplo para que também nós, enquanto cristãos, possamos nos esvaziar, possamos nos entregar ao serviço dos outros, possamos ter a maturidade de perceber que na igreja estamos sempre a serviço. Ninguém é senhor, servimos ao Senhor, mas todos estamos ao seu serviço. Por isso, quando chega no Pedro, ele diz, jamais tu me lavarás os pés. Então Jesus diz, olha, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Então Simão Pedro exclamou, Senhor, pois então não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se e está inteiramente puro.
Ou seja, Jesus está dizendo aí, aqueles que foram purificados ou serão daqui a pouco pela própria salvação que será Jesus a dar na cruz, ou ainda pelo Espírito Santo que será derramado e, portanto, pelo sacramento do batismo tornará puro, aquilo que vai efetivar-se em Pentecostes, o nosso crisma. Aquilo que acontece é exatamente anunciando, ora, quem já está puro não tem que banhar-se, tem que tomar cuidado para não sujar. Ao lavar os pés de Pedro, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus está dizendo, aqueles que querem continuar ligados ao Pai, precisam estar limpos, precisam estar puros, precisa da confissão, precisa do reconhecimento da fraqueza, precisa do reconhecimento de Deus, precisa reconhecer que sem Deus nada somos. Continua Jesus. Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Também vós deveis estar ao serviço uns dos outros, porque no reino de Deus ninguém é maior que ninguém. Existem funções diferentes, como 1 Coríntios 12, Paulo fala, os ministérios são diferentes, mas é o mesmo Deus que atua em todos, é o mesmo Deus que opera, que faz em todos. Prova é que é o Espírito Santo quem nos dá a fé. A fé não é você e eu quem escolhemos. A fé, ela é um dom gratuito que Deus nos dá. Continua Jesus. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes, não sob condição de fazerdes o contrário. Ora, não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Duas coisas interessantes. Primeiro, quando Jesus diz que conhece a todos, ele aí está prefigurando aquilo que em Isaías 53 diz que o Senhor nos conhece como a palma da mão dele. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor nos conhece como a palma de sua mão, porque antes que fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. Olha que bonito. Esse Jesus que é um com Deus, que é o Pai, que é o Filho e que é o próprio Espírito, nos revela. Ele já nos conhece pelo nome, já nos chama pelo nome. Segunda coisa importante, já anuncia o que Judas fará. Judas entregará Jesus. Também chama a atenção de cada um de nós enquanto cristãos. Quando é que a gente entrega Jesus à morte? Quem sabe quando a gente não reconhece Jesus nos outros. Quando a gente não reconhece Jesus nas pessoas, quando a gente não reconhece Jesus, especialmente naquelas pessoas que sofrem. Esse período de pandemia, então, nem se fala. Faz toda a diferença você rezar por quem sofre, mas também estar atento àquelas pessoas que não estão sofrendo de Covid, mas estão sofrendo de uma palavra que falta, de uma acolhida, de um abraço. Nós não podemos abraçar, mas nós podemos abraçar numa mensagem de WhatsApp, por exemplo, numa mensagem, num telefonema. Estamos aqui para o que precisar, não só espiritualmente, mas materialmente falando. É aí que a gente não entrega Jesus. É aí que a gente reconhece Jesus. E ao reconhecer Jesus, nós o adoramos, nós o louvamos, nós o reconhecemos. Nós empunhamos de novo os nossos ramos. Outrora fazemos isso lá no Domingo de Ramos. Agora fazemos quando ajudamos o outro, quando temos compaixão do outro, quando estamos juntos com o outro em suas dores. Por isso mesmo, Jesus continua e especialmente anunciando a traição de Judas, Jesus então, ele faz algo de maravilhoso.
Jesus toma o pão e dá aos seus discípulos e diz: tomem todos e comam, isto é o meu corpo. Pega o cálice com vinho e diz: tomem todos o cálice, este é o meu sangue. Ou seja, Jesus, sabendo que iria voltar para o Pai, Jesus não só enviará o Espírito Santo, mas confirma na igreja o seu pão, o seu sangue no pão e no vinho. Os discípulos agora poderão celebrar a sua presença, que não é um simbolismo, mas é real, é autêntico. Jesus está presente no pão e no vinho. É a instituição da Eucaristia. E ao instituir a Eucaristia, Jesus diz: eu estou convosco até o fim dos tempos. Eu estarei convosco cada vez que celebrarem a Eucaristia, cada vez que vocês em comunhão se aproximarem de mim, que sou a comunhão maior. Porque Eucaristia é comunhão. Na Eucaristia nos tornamos irmãos. Pela Eucaristia somos irmãos. Participamos do banquete do Cordeiro. Não aquele Cordeiro que outrora os nossos pais ofereciam para o perdão dos pecados, mas agora o Cordeiro que vivo, ressuscitado, se oferece por nós todos. Não precisamos mais da carne e do sangue de animais sacrificados. Precisamos apenas do Senhor, que vivo se entrega na cruz e que vivo permanece ressuscitado. Essa é a festa da Eucaristia, e mais do que isso, aqui também Jesus institui os ministérios ordenados, especialmente o presbiterato, o episcopado, ou seja, os padres e os bispos são agora instituídos. Portanto, também é a festa desse ministério fundado por Jesus, porque sem o padre e sem o bispo não tem a Eucaristia. A Eucaristia só é possível porque existe o padre, porque existe o bispo, que com as mãos ungidas, o coração sagrado, eles são capazes de trazer Jesus vivo, ressuscitado, real, naquele pão e naquele vinho. Escondidos no pão e no vinho, agora somos capazes de Deus, somos capazes de comungá-lo, de recebê-lo, não só em nossa alma espiritualmente, mas vive ressuscitado no pão e no vinho. Eis aí esse grande mistério da Quinta-feira Santa. Portanto, eu poderia resumir que na Quinta-feira Santa, Jesus, na ceia pascal, Jesus, ele lava os pés dos discípulos como símbolo de todos aqueles que servem. Ninguém é maior, ninguém é melhor, somos diferentes, temos ministérios diferentes, mas somos todos irmãos. Segundo, anuncia que será traído por alguns dos seus, Judas. Portanto, precisamos ter cuidado, perceber na nossa vida de cristãos quando nós não estamos traindo Jesus, especialmente quando a gente ensina as pessoas, mas a gente não faz. Isso também é traição. É preciso ensinar as pessoas, é preciso fazer e ensinar ao mesmo tempo. Anuncia, portanto, essa traição, se despede dos seus, mas ele se despede deixando claramente que não nos deixará. Assim como não deixará a eles, ele também não nos deixa. Presente na presença do sacerdote, do bispo, presente na Eucaristia, vivo e ressuscitado, presente em nossas vidas enquanto cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto estamos celebrando o Tríduo Pascal, hoje, quinta-feira da ceia do Senhor, possamos também nós cearmos com Ele, nos aproximarmos da mesa da Eucaristia, mesmo sem ir à igreja, de forma remota, mas fazendo da nossa mesa a mesa do Senhor, fazendo da nossa família a comunidade cristã, a igreja doméstica, a igreja primeira. E ao nos aproximarmos dessa igreja, comungarmos de seu corpo e sangue, e proclamar com a nossa vida que Ele vive, que Ele reina e que Ele é o nosso Senhor, Senhor e Deus da nossa vida, da nossa família, da nossa casa e da nossa história. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente quinta-feira santa, uma abençoada ceia do Senhor. Até o nosso próximo encontro.